Olá pessoal, estamos começando mais um podcast, Ele Vive. É muito bom fazer esse podcast, estar junto com você. Espero que você tenha gostado dos nossos episódios anteriores e quero agradecer já de início ao Studio Box que está cedendo o espaço para a gente, para que nós possamos levar até você uma palavra, levar o evangelho de uma forma bem tranquila, uma conversa gostosa que você possa também entender que isso possa atingir seu coração. Estamos começando o nosso podcast de hoje e nós iremos falar sobre servir, servidão. Já pensou nisso? Você já pensou em como servir? Se você faz um trabalho de servidão, se você já parou para pensar sobre essas coisas? Quero conversar com você hoje também sobre isso. Com você que está ouvindo esse podcast ou assistindo através do YouTube, deixa seu comentário aqui, conversa com a gente, manda a sua opinião também. Se você precisar aí de repente, fazer uma pergunta, pode fazer também, que nos próximos podcasts a gente vai estar trazendo a sua pergunta para responder da melhor maneira possível, tá bom? E hoje, quem é o meu convidado é um amigo, um conhecido, uma pessoa que eu admiro pelo trabalho, pela sua servidão até em todos os meios onde ele convive, tanto no seu trabalho profissional, quanto também na igreja que frequenta, que é o Sérgio. A gente chama ele carinhosamente de Serginho. O Serginho veio. Tudo bem, Serginho? Tudo bem, Bruno. Obrigado por me receber. Sim. E o Serginho aí também, para todo mundo que me conhece aqui na cidade desde pequeno. Eu sou o Serginho, né? Mas é um prazer estar aqui com você, tá? Sim. Com vocês também que estão me vendo, me ouvindo aí. É uma alegria poder tá aqui, compartilhar o pouco que eu posso ter a compartilhar, né? Sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus e sobre o que ela deve causar em nós e através de nós. Exatamente. E aí, o assunto servidão, de servir, é um assunto que parece simples, né? Quando a gente fala servir, o que é servir o próximo? Eu dou uma esmola, eu dou um dinheirinho. Eu tô no meu carro, chega alguém, bate no vidro ali, eu sempre dou um dinheirinho. Eu tô servindo já? Será que isso já é o suficiente para dizer que eu sou um servo, estou servindo ao reino? Será? É engraçado, né? Quando a gente fala sobre serviço, são atos que a gente hoje costuma falar. Você acabou de perguntar, será que isso é um serviço? Isso para mim está muito mais ligado com algo comum, é uma palavra que eu não gosto, na verdade, que é a de caridade. O que você percebe por trás da palavra caridade? Parece que é um desencargo de consciência. Eu vou fazer minha cota e vou dar uma esmola, dar uma comida para alguém. O serviço eu acho que é muito mais do que isso, tá? Serviço não é algo que você simplesmente faz. Ele brota no coração. Quando eu sirvo alguém, o que está me motivando a servir alguém? E servir alguém é algo muito amplo, né? O espectro sobre o serviço é uma coisa muito grande. Sim, sim. Como você serve alguém? Por exemplo, com atos simples no dia a dia. Você pode ajudar alguém a atravessar a rua? Esse é um ato de serviço, claro. Mas dentro de casa, como eu posso servir a minha esposa? Né? Eu tô em casa, cheguei mais cedo. Tem louça suja, eu vou lavar a louça? Por quê? Olha, eu gosto muito desse tema por dois motivos. O primeiro motivo que eu gosto desse tema, Sérgio, é porque eu sempre tive muita dificuldade de servir. Então, por isso que eu gosto do tema. Porque me causa aquele negócio assim, puxa vida. Aquela cosquinha, né? Eu não faço isso. Então, eu gosto muito desse tema por causa disso. Porque eu tenho ainda essa dificuldade. Todos os dias a gente está aprendendo, estamos lutando contra as coisas que pra gente é natural. Então, o não servir, na verdade, é natural. Né? Não servir é natural. Então, a gente precisa estar sempre colocando isso na gente. O que eu não estou fazendo o suficiente? E a gente nunca vai fazer o suficiente, mas temos que sempre estar lutando quanto a isso. Então, eu gosto desse tema por causa disso, porque me incomoda. Me incomoda. É importante. E uma outra questão que eu gosto bastante desse tema é porque ele é muito atrelado ao que você acabou de falar, que é dentro da nossa própria casa. Então, eu lavar uma louça para minha esposa quando eu chego um pouquinho mais cedo do trabalho ou quando eu tô de folga, eu tô servindo ao reino? Ou só tô fazendo um favor para minha esposa? Com certeza. Servir a sua esposa é servir o reino de Deus. Né? É isso que é importante a gente ter em mente, porque nós costumamos separar. Eu acho muito legal, eu tenho falado muito sobre isso em algumas palestras, trabalhei isso muito aqui na igreja, em escola bíblica e nos pequenos grupos que a gente faz, sobre o problema que nós temos na sociedade brasileira muito presente, que nós chamamos de visão dualista de mundo. A visão dualista, ela impera aqui no cenário brasileiro e principalmente nas esferas cristãs. Tá? O cristão brasileiro,
Na verdade, ele acha que ele é muito cristão, que ele é muito bíblico, mas a visão de mundo dele não tem sido essencialmente cristã, ela tem sido uma visão pagã, que é essa visão dualista. O que é a visão dualista? Visão dualista é uma visão de que existem as coisas que são de Deus e que Deus se agrada dessas coisas, e as outras coisas elas são seculares e Deus não se importa com elas, são as coisas do mundo, as coisas ordinárias, que não tem a ver com as coisas de Deus. Quando nós fazemos a separação essa visão dualista de separação entre coisas divinas e coisas seculares, nós estamos falando que algumas coisas são mais sublimes do que outras, agradam mais a Deus do que outras, e outras não. Por exemplo, o que o cristão brasileiro ele pensa, em geral? Não só o cristão, acho que todo religioso brasileiro pensa assim, que algumas coisas são mais espirituais e outras coisas não são espirituais. Então, orar, ler a Bíblia, ir à igreja, cantar, ouvir louvores, a gente ouve muito isso, né? Isso agrada a Deus. O meu trabalho, eu escrever um livro, eu fazer um curso de línguas, eu assistir um filme, eu produzir algo, isso já não é o meu trabalho. Isso é uma coisa importante, mas não tem a ver com as coisas de Deus. As coisas de Deus são mais elevadas. Mas você não encontra fundamento bíblico para isso, para essa distinção. Esse pensamento é muito fundamentado no pensamento tomista, na filosofia tomista de São Tomás de Aquino, que bebeu de uma fonte do paganismo grego, tá? E não da fé cristã. Tem muita coisa boa em Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, mas nessa questão ele bebe muito do paganismo grego, que enxergava que as coisas espirituais são mais elevadas, mas este mundo é uma prisão, então as coisas carnais, o mundo, as coisas ordinárias, elas não são tão importantes. Então você separa essas esferas, as espirituais mais sublimes e outras coisas não são tão sublimes assim. E na verdade nós não vemos isso na visão bíblica. A visão bíblica diz que existe só um Senhor, que é Senhor de todas as coisas, é Senhor deste mundo, de todo o universo, de todo o cosmos, né? E que ele, apesar de a gente viver num mundo, num cosmos, né, que foi afetado pelo pecado, então, o universo, o mundo social, ele está no estado disfuncional, ele teve distorções. Mas o nosso Deus, ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. Então, nós vemos lá Paulo falando que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E a palavra usada lá no grego é cosmos, conciliando consigo, né, com ele mesmo, todas as coisas que haviam sido afetadas pelo pecado. E nós somos chamados, a partir da nossa fé em Cristo Jesus, a sermos agentes, né, ministros da reconciliação de Deus com o mundo que ele criou. E isso abrange todas as esferas. É engraçado que nós temos isso, é algo que foi resgatado, uma visão que foi resgatada com a Reforma Protestante, né? A visão de que nosso Deus se agrada de toda a nossa vida, em tudo que nós fazemos, né, está debaixo do senhorio de Cristo Jesus. E teve depois, no século XVIII, XIX, um teólogo holandês, Abraham Kuyper. Ele era pastor, ele virou primeiro-ministro, ele era político, ele tinha várias profissões, né, várias formações. E ele falando, muito engraçado, uma das frases mais célebres dele que no universo, né, não há nada no universo, no cosmos, que Cristo não diga, é meu. Então, Cristo Jesus é Senhor sobre todas as áreas da nossa vida, né? E a gente vê que algumas distorções que a gente vem comentando aqui, elas estão muito ligadas, né, na nossa prática aqui de vida, com uma visão diferente dessa visão bíblica, de que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Aí quando a gente fala sobre serviço, eu falo assim, puxa, como é que eu posso servir o reino de Deus? Se eu fui chamado para servir a Deus, a gente pensa, como que o brasileiro pensa, em geral, o cristão brasileiro? Eu tenho que procurar uma igreja e servir numa igreja, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que cantar, eu tenho que ler a Bíblia para alguém, ensinar a Bíblia para alguém. Ok, mas o reino de Deus é muito maior do que apenas isso. E existe uma esfera muito ampla. Quando você fala servir no seu lar, você está servindo o reino de Deus. Por quê? Nós temos um Deus que é Senhor sobre a sua família também. E servir a sua família é servir a Deus. E é engraçado que quando a gente faz aquela escala de valores, a turma gosta muito de fazer isso. Eu já enjoei de... Pirâmide de Maslow? A pirâmide. Aí o que vem em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, a turma costuma falar, é Deus, é a família, é a igreja, é o trabalho. Só que na visão bíblica não é essa pirâmide que deve ser adotada.
Nós temos, pense numa pirâmide. Uhum. No topo está o nosso Deus Todo-Poderoso, Uhum. o Senhor Criador do Universo. Uhum. E você faz segmentos não na horizontal, mas verticais. Pense que todas essas áreas da nossa vida, elas são igualmente importantes. A família, o casamento, a educação, a cultura, a política, o trabalho, a igreja, são todas áreas importantes, né, da nossa vida. Nós transitamos em todas elas. Nenhuma é mais importante do que outra. Mas todas elas estão debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Então, Ele é Senhor de todas essas áreas e todas elas são importantes. E nós atuamos e transitamos por todas elas na nossa vida, né? Então, a importância é: Cristo Jesus é Senhor sobre a minha família, meu casamento, a igreja, a educação, o trabalho, a cultura. Se eu entender que Ele é Senhor sobre todas essas coisas, eu vou glorificar a Deus com a minha vida e vou entender a importância de cada uma dessas áreas e que servir implica em servir em todas essas áreas. Uhum. Em cada uma delas eu posso servir de alguma forma. Talvez servir de formas distintas. Eu servir dentro de uma comunidade de fé, de uma igreja, é diferente talvez da forma como eu vou servir dentro do meu lar. Talvez diferente da forma como eu vou servir na minha sociedade local. Talvez com a minha profissão. Ou diferente da forma como eu vou produzir cultura na minha comunidade. São serviços de formas diferentes, mas são serviços. Onde Deus sempre... É o Todo-Poderoso, onde todas elas debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Então faço todas essas coisas para a glória dele e servindo a ele, buscando essa reconciliação, essa redenção. Que a promessa que Deus nos faz, a gente faz a narrativa bíblica, estrutura a história humana em criação, queda, redenção e, ao final de tudo, a consumação. Uhum. E com a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, já começou esse processo de redenção, né? Então, Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, iniciando esse processo de redenção, de resgatar e reconciliar com Ele as coisas que foram corrompidas pelo pecado. E isso inclui todas as áreas em que nós desenvolvemos a partir da vida humana. Então, tudo que é desenvolvido dentro do tecido do conjunto social foi afetado pelo pecado, porque é desenvolvido por homens pecadores, como eu e você. Uhum. Mas Deus está em Cristo, a partir de Cristo, e em nós, criaturas redimidas, reconciliadas com Deus, reconciliando essas áreas. Então, Deus está redimindo a cultura, redimindo a educação, redimindo a política. Isso quer dizer que vai ser feito 100%? A gente sabe que não. Seria utópico e muito infantil da nossa parte a crer que isso acontecerá de maneira integral, mas Deus faz um processo de transformação em cada uma dessas áreas a partir do povo dele, a partir das pessoas que o servem. Uhum. Legal. É bem importante isso. Acho que você conseguiu dar uma introdução bem profunda sobre o servir, mas onde? Né? Isso. Porque, na verdade, em todas as áreas, né? Todas as áreas, em todas as áreas, né? Eu gosto muito, até falei para você sobre uma frase, né? Que servir é a arte de facilitar a vida do outro. Com certeza. Gosto muito disso, porque realmente, quando você começa a pensar que se você ajudar alguém, em qualquer âmbito que seja, você está facilitando a vida de alguém, você já está servindo. Né? Com certeza. Eu acho que a ideia do serviço é você tornar a vida das pessoas com quem você se relaciona muito mais prazerosas, muito mais leves. Realmente você tomar o fardo daquela pessoa que caminha com você e tornar a vida dela, o fardo dela, mais leve. Mas como que eu posso tornar a vida da minha... Vamos falar da mulher, que a gente começou a falar da mulher, depois a gente fala dos filhos e assim vai. Da minha esposa mais fácil, entendeu? Porque assim, vamos colocar no entendimento, né? Por toda a sua introdução, a gente entende que tudo que nós fazemos na nossa vida, nós estamos servindo a Deus. Exato. A partir desse princípio, cada coisa que eu faça é para Deus. Exato. Se eu estou fazendo pensando em agradar apenas a minha mulher, pode ser que dê errado. Isso. Porque a minha mulher é falha, é pecadora, é humana como qualquer outra pessoa, assim como eu. Isso. Mas se eu faço para agradar a Deus, isso, porque estou servindo a minha esposa, porque ela é filha de Deus e Deus concedeu ela para mim, já mudou tudo. Já muda completamente o cenário. Você muda tanto a forma de fazer como a inspiração para fazer também. Com certeza. Né? Então é diferente de você chegar para sua esposa e lavar a louça, ou você chegar para sua esposa, lavar a louça, enxugar e guardar. Porque você vai fazer o trabalho completo, você não vai fazer para ela só lavar a louça, né? Seria mais ou menos isso, né? E eu acho legal, a forma, aí que tá, o serviço,
ele não é, ele é o cristão ele é chamado para servir, tá? E isso torna a vida das pessoas muito mais fácil. Nós somos chamados para servir. Na verdade, existe um mandamento, na verdade, a gente faz um mandato lá na criação, um dos mandatos, mandato cultural, mandato social. Mandato social, claro, é o também de se casar, né? Mas isso implica muito, tanto no mandato social quanto o mandato... A gente fala, tem 3 mandatos, né? Antes da queda. O mandato que a gente fala é teológico, que é o de a relação do homem com Deus, de serviço a Deus. O social, que é o de casar, de multiplicar, mas de constituir uma família, né? E o cultural, que é de produzir coisas, produzir, dar forma e fazer prosperar aquilo que Deus nos deu, né? E é engraçado que todas essas são formas de serviço. Aí você pensa dentro do lar. Certo. Eu cumpri essa ordem de servir, não é só eu fazer algo por ela, pela esposa. Digamos, hoje eu faço home office, né? A minha esposa não. Então, quando eu tô em casa, o que eu faço? Puxa, eu tenho 2 cachorras, né? Soltam muito pelo. Nossa, a casa tá suja. E eu sei que a minha esposa, na hora que chegar, ela vai falar assim, nossa, a casa tá suja, esse monte de pelo. E eu sei, claro, é uma questão de higiene da casa também, mas assim, puxa, eu tô ocupado, mas eu tenho horário flexível. Eu vou deixar alguma coisa para depois, eu vou aspirar a casa para que ela chegue e ela veja a casa limpa. Isso vai dar, é uma forma de, ela vai ficar feliz de ver a casa limpa. Nossa, deixou uma loucinha ali na cozinha. Eu vou lavar essa louça, né? Porque aí que tá. Nós somos chamados todos para servir. E eu acho legal quando a gente tem em mente a nossa missão e a nossa vocação. A nossa missão, digamos, nós como cristãos, nós temos o cristão tem uma única missão em comum. Eu e você, qualquer outro cristão, qualquer outra pessoa que entende, que serve a Deus, ela sabe que ela tem uma única missão, que é glorificar a Deus, né? E tornar Cristo conhecido através da pregação do Evangelho. Essa é a missão, né? A gente foi vocacionado para isso, chamado para isso. Uma missão. Portanto, ir de pregar o Evangelho a toda criatura, né? Ensinando-as nesse caminho, né? E cada um de nós, eu e você, temos vocações. Vocações são diferentes. Tá? Mas toda vocação implica em um serviço. E no final das contas, quando eu sirvo a Deus, necessariamente o meu serviço a Deus vai abençoar outras pessoas. Ele vai implicar em serviço às pessoas. Porque servir a Deus é também, quando eu falo, a gente fala o grande mandamento, que é amar a Deus de todo o nosso coração, todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. No mínimo como a você mesmo. Porque a gente tem um amor próprio muito grande. É verdade. Nós nos amamos demais. Então, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo. Quem é o próximo? Na minha situação hoje, quem é meu próximo? É você. Você que está mais próximo de mim agora. Sim. Amar você, no mínimo, como eu me amo. Né? Então, eu buscar te servir como eu gostaria de ser servido. Como eu gostaria que fosse feito por mim. E quando eu cumpro esse mandamento... quando eu busco servir alguém, eu busco servir tendo isso em mente, que eu estou glorificando a Deus, estou fazendo primeiro para Ele, e sabendo que que servir a Deus, servir o meu próximo em amor é uma forma de honrar a Deus também. Inclusive é isso que está escrito lá, que se eu puder abrir, ler com vocês. Sim, lá nós temos lá, tanto lá em 1 Coríntios, que eu gostaria de ler. Enquanto você procura aí, deixa eu falar aqui também uma passagem que eu gosto bastante, que está em Mateus 20. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quem quiser assistindo, quiser saber mais sobre servidão, sobre servir, é tão simples, só olhar para Cristo Jesus. Vida de Jesus. Jesus é o servo, o servo sofredor. Serviu do início ao fim. Ao fim. Serviu. Olha como é completamente o oposto do que a nossa sociedade hoje vive. Hoje a gente não incentiva as pessoas a servirem, as pessoas querem ser servidas. Gente, nossa, isso é demais, gente. As pessoas querem ser servidas. Eu vou ler só mais um aqui. Você achou aí? Tá aberto, mas pode falar. Ó, vou ler mais um aqui, deixa eu até achar se eu marquei. Não sei se eu escrevi esse aqui. Deixa eu ver, não marquei aqui. Vou tentar lembrar de cabeça como que era a passagem. É assim... se você
quer ser uma pessoa reconhecida no seu trabalho, na sua casa, na sua família. E muitas vezes você pode pensar, um jovem, principalmente adolescente, aí, pensar, puxa vida, as pessoas não me notam, parece que as pessoas não me querem, algo assim nesse sentido. Comece a servir. Porque as pessoas tendem a gostar de pessoas que servem, a abrir portas para as pessoas que servem. A servidão, você servir no seu trabalho, na sua família, você começa a chamar a atenção de uma forma diferente. Então, o servir, procure mais sobre esse assunto, se aprofunde mais, leia a Bíblia nessas questões que você vai entender cada vez mais e Deus vai colocar isso no seu coração. Porque a partir do momento que você já busca a Deus dessa forma, com o intuito de procurar servir, Deus já começa a trabalhar na sua vida. Com certeza. Pode falar. Acho que até é bem legal isso, né? Porque só continuando antes de eu ler o que você estava falando, as pessoas gostam, né, de gente agradável. Gente que serve é pessoa agradável. É agradável, exatamente. A gente é agradável para as pessoas. Claro, aí até eu digo, né? A gente fala assim, não sirva alguém para que você se torne alguém importante. Porque aí, o que está sendo a motivação do seu coração? Ser importante. Exatamente. Então você já está servindo com uma motivação egoísta, né? Mas sirva entendendo que Deus te chamou para servir, que você está servindo a Deus, Ele te colocou lá para servir, né? E quando você serve, você vê que traz uma alegria muito grande, muito maior a nós que servimos do que para quem é servido. Sim. E essa gratidão, essa alegria nos enche de uma forma e que naturalmente nós vamos nos tornando importantes e queridos pelas pessoas. Né? Isso transforma a nossa vida. Exatamente. Né? E aí vem aquela frase que dar é melhor que receber. Com certeza. E aí você entende espiritualmente como dar é melhor que receber. É gostoso, né? E você vê a diferença de você dar, seja auxiliar alguém financeiramente, com recurso. Às vezes pode ser isso. É uma forma de serviço também. Sim, sim. Né? Mas você dar o seu conhecimento, dar o seu ombro, dar o seu tempo para alguém, que é uma coisa que está muito em falta hoje, tempo, né? Tempo é caríssimo. Você dá o tempo para alguém e você vê, ao final das contas, que para a pessoa foi ótimo, mas para você foi melhor ainda. Você fala assim, nossa, como foi bom dispor do meu tempo, dos meus recursos, dispor de algo que eu tinha para alguém. Em serviço. Isso nos transforma, né? Completamente. Sim, sim. Eu queria ler aqui 1 Coríntios 10. Aqui Paulo vem falando com as pessoas, né, que elas estavam falando sobre alimentos oferecidos a ídolos. Falava, eu vou deixar de comer só porque foi oferecido a um ídolo? Falou, de forma alguma, né? Eu santificando agradecendo a Deus por esse alimento que eu recebi, por algo que eu recebi, não tem problema nenhum comer, né, comer esse alimento. Por que eu serei condenado? Por que serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graça a Deus? Aí ele vem no versículo 31, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Novamente, Paulo, lá na carta aos Colossenses, Colossenses 3, né, ele diz a mesma... Ele vai na mesma pegada, né, mesmo espírito, né, que ele tem aqui. Deixa eu abrir com vocês aqui. Colossenses 3, 23. Que eu gosto muito. Paulo é sempre muito incisivo quando ele fala, né? Colossenses 3, versículo 23. Olha só. Ele vem falando aqui sobre as instruções para as famílias. Mas lá no versículo 20... E ele fala, maridos, amem as suas esposas, esposas, né? Sejam sujeitos aos seus maridos, como... Aí ele fala a imagem como o próprio Deus, né? Como o próprio Jesus amou a igreja, né? E ele fala, filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não provoquem os seus filhos, não causem ira nos seus filhos. Aí ele vem aqui no versículo 23 e diz assim, em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Olha só, o princípio do nosso serviço tudo que você fizer, faça para o Senhor. Faça como se fosse para o Senhor e não para os homens. Porque às vezes você vai servir alguém que não é digno do seu serviço. Você não sente que a pessoa é digna do seu serviço, embora seja uma ordem. Mas fala, puxa, essa pessoa não vai reconhecer o que eu estou fazendo. Essa pessoa foi chata comigo, foi cruel comigo, ela não liga para o que eu faço. Mas eu não estou fazendo para ela. Eu estou fazendo em primeiro lugar a Deus, para Deus.
Mas eu também preciso entender que servir as pessoas, o serviço ao próximo, é algo que vai me transformar também. Porque também é um mandamento. Sim. Então, mas quando eu sirvo, tenho em mente que o meu serviço, ele é, acima de tudo, para a glória de Deus, para tornar Cristo conhecido, através talvez pela excelência do meu trabalho, Cristo será conhecido. Né? E quando eu tenho isso em mente, isso impacta diretamente as pessoas que estão a quem eu estou servindo. Né? Então acho que casa muito com aquilo que você tinha puxado. Sim, exatamente. São alguns versículos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Esses versículos que o Sérgio comentou, que eu falei também. Vou procurar esse que eu comentei aqui também, para que você possa dar uma olhada aí na sua Bíblia, ou então pegar o seu celular e dar uma olhada também. Eu acho que você falou, era inspirado em Mateus 20 e 26. Ah, tava aqui? Eu acho que tá aí. É verdade. É Mateus 20 e 26, tá? Mas vou deixar aqui na descrição. Nós temos aqui, gente, eu separei algumas perguntas para estar fazendo aqui junto com o Sérgio, tá? Nosso tempo já tá acabando, é bastante assunto. Esse assunto de servir, gente, vai longe, né? Mas o que eu queria deixar bem claro aqui junto com o Sérgio, nesse finalzinho, é que o servir vai muito além do que de você fazer uma coisa simples ou só dentro da igreja. Servir, você começa servindo a partir do momento que você abre os seus olhos, né? Numa oração, na sua casa, no momento que você entra no seu trabalho, você já está servindo a Deus. Então, se você está assistindo ou ouvindo esse podcast, entenda nesse primeiro podcast que a gente está falando sobre servir, que o serviço começa a partir do momento que você abre os olhos. Você já está servindo, já está servindo a Deus, servindo ao reino. Sérgio, quero agradecer por esse primeiro podcast. Obrigado. Vamos fazer outros podcasts aqui falando sobre isso. E para encerrar sobre esse tema ainda, mas dentro de toda a sua apresentação, você trouxe 2 livros aí, né? Isso. Você queria indicar esses livros? Ou... eu vou indicar sim para vocês. Quando a gente fala sobre serviço a Deus, né, em questão de... em várias esferas, uma delas, onde a gente deve servir, é no nosso trabalho. Sim. E eu tenho 2 livros ótimos para indicar para a galera que falam sobre isso. Uma delas, do pastor Tim Keller, Como Integrar Fé e Trabalho, a nossa profissão a serviço do reino de Deus, Legal. Da editora Vida Nova. É uma visão completamente transformadora sobre o trabalho, né? Sobre o impacto, o poder do trabalho. Né? E um muito bom também, chama Maestria. Como encontrar a vocação de Deus para o seu trabalho. Porque nós costumamos ter muito problema em enxergar significado e sentido no nosso trabalho dentro do reino de Deus. Ótimo. Ou mesmo de entender nossa vocação. Para que Deus está me chamando? Onde Deus está me chamando para servir, né, no meu trabalho? Como o meu trabalho eu posso usar minha vocação, né? No meu trabalho para servir o reino de Deus. Então, fica a dica. Legal, tá legal. Vamos falar dos 2 então no próximo também episódio. Sim, com certeza. Já comenta sobre os 2. Legal. Quero agradecer você que ficou junto com a gente. Lembrando que toda segunda sai episódio novo e também estamos na Rádio Superdifusora todos os domingos, tá? Então você pode acompanhar pela rádio ou assistir pelo YouTube ou no Spotify também aqui do Ele Vive. Agradecer mais uma vez o Studio Box e eu espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite. Não sei o horário que você está assistindo ou ouvindo. Muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais, tá aí a descrição para você seguir também, eu, o Sérgio e todo o pessoal do Studio Box também. Um abraço a todos, até mais!